Vai, mexe aí, pode mexer. Isso, Andrezão. Aí. Ó, tá vendo como é que tá alto aqui, ó? Tá um cadinho. Estamos ao vivo, meu povo! Oi, gente! Estamos com um amigo aqui que está nos visitando, tá de máscara, luva, escafandro. Andrezão tá aí. Escafandro? Escafandro. Gente. Escafandro? Aqueles negócios que com usa. elogio, ele tá isso mesmo. Usa no fundo do mar, aqueles mergulhadores. Ah, bom. É, ele tá com isso também. Não é xingamento não, André. Ah, bom. Andrezão, nosso amigo tá aí. Fiquei assustado agora. Veio salvar a nossa máquina de lavar hoje. É isso aí, o André Tá desde fera. quinta-feira parada, todo mundo sem roupa aqui nessa casa, tudo roupa suja. Vou passar a roupa amanhã. Boa noite, meu povo. Vamos ao vivo. Que tá chegando, gente. Deixa eu já colocar aqui no meu Face. Hoje o tema tá que tá. É, André, conhece aí o Hoje- tema de hoje? Nós vamos falar sobre medo. E você aí de casa, você tem medo de quê? Você tem medo de quê? É quase Tem isso. fome de quê? É, você tem fome de quê? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo nessa vida? Ô Luzimar, Ou eu você não tava, tem medo nenhum? eu tava pensando nas pesquisas aí. Ah, Todo mundo mente e todo mundo tem medo. Duas coisas que o ser humano não deixa de ter. pois é. A gente já falou da mentira e agora vai falar do medo. Aí eu pensei, poxa, o medo é igual à mentira. Todo mundo. Pois é, todo mundo passa por isso. Não é As possível. outras Será que tem alguém que coisas não tem medo de nada? Tem uma Não, doença que a tem pessoa não sente dor. É, Por isso é, ela não tem medo de algumas é coisas. doença. Porque ela não sente dor. Enfim, Ó. eu não sei o nome da Olha, quem doença, tá aí, André. Adelaide Moreira, Adelaide do tempo que eu era criança. Beijão, Adelaide. Que era lá de Nova Londrina. Não sei onde é que a Adelaide tá morando hoje em dia. Deixa eu ver se a gente tá aqui Quem no. tá ali também, Não. Cídio Barbosa. O povo já tá mandou chegando. um joinha. E eu não consigo enxergar todo mundo. A Cris Chaves está aí. Conseguiu abrir ali? Oi, Cris. Que bom você aqui com a gente hoje. Participa aqui. E aí, Cris, você tem medo de quê, menina? Tem medo? Já botou aqui muito medo. Medo de quê? Do que vocês têm medo? E esse é um tema maravilhoso. Eu gostei muito quando a gente escolheu esse tema, porque... Olha lá, olha lá. Validez, né? É o quê? A doença. Validez. Olha. Tem uma doença. André trouxe aqui informação pra gente. Que tem a doença que a pessoa não sente dor, né? Não sente dor. Mas que não sente Consequência. medo, gente, É verdade. eu não sei não. Mas vamos tratar disso. Mas para começar, tá no ponto, João? Tá no ponto. Tá no ponto? Vai lá. Eu, antes de começar toda a live, eu tenho que falar aquela frase. Eu tenho que falar, porque senão eu não fico feliz. Não, João, não precisa tampar os ouvidos, eu vou falar, calma. Você percebeu que eu já tô falando mais, É verdade. mais devagar, É verdade. né? Manda ver. Solta o som, DJ. Ó, cara. E é com grande, hein? André gosta dessa aí. Medo de avião. Que eu segurei pela primeira vez na tua mão. De conhaque. Ó, conhaque no avião. Coisa adolescente. Aqui tá muito alto aí, galera. Tô com um foninho bem na caixa aí. Grande Belk! Esse da Luzimar tá muito legal a imagem. O nosso tá meio. Como é que tá de bom. luz ali? Tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. E a letra é isso aí, ó. Foi por medo de avião que eu segurei. Você vê que coisa boa que trouxe Sim, o medo? Bruno. O medo trouxe uma coisa boa pra ele, ó. Por medo de avião. Eu segurei pela primeira vez da tua mão. Ah, não, tem essa partezinha. Andréia, lá de Nova Mais Londrina, tá aqui com a nervoso, gente. você já não grita. A professora Ira tá aqui também, lá de Marilena. Ira de Legal, Assis? Ira. Ô, Isso. Ira. Tá melhorzinha já, menina? Verdade. aí. Recuperada. Estávamos na torcida, continuamos na torcida. Até tua completa recuperação. Mas como é que entra mesmo no meu vídeo?
Desce, desce, meu Deus. Ficou fácil, todo mundo compreende. Já aquele toque bicho. Então é aqui, ó. O seu nomezinho. É isso aí, meu povo. Quem tá falando ali? A Deia fala ali. Boa noite, pessoas abençoadas. Boa noite, Deia. A Cris Chaves, estão lindos. São teus belos olhos, minha amiga. Quem tem belos olhos vê tudo bonito. Eu sei que você é assim. Só vê coisa boa. Mas vamos lá, meu povo, então. Bora. Muita gente, eu perguntei no Face, você tem medo de quê? Quando eu estava anunciando a live. Muita gente me disse, alguns ali na postagem mesmo, outros no privado, me falaram dos seus medos. Tem gente que tinha medo de fome, medo de doença, tinha medo de solidão. Falar em público. Medo de falar em público. Tinha gente que tinha medo da morte. Medo de extraterrestre, tem. Parece que eu vi em algum lugar. Olha quem comentou ali. Muito legal esse tema. O André Ribeiro acaba de comentar. Ô, André! Ele comenta ao vivo e comenta aqui também. Deixa eu mandar um abraço então pro Bisteca. Estamos aqui também. Opa, que maravilha. O Bisteca e a Viviane. Eles não perdem uma. Verdade. Que maravilha. Obrigado, muito bom. Cris. Perder pessoas, tem medo de perder pessoas, tem medo de barata, a Cris falou. Barata, Cris. Barata. Aira, obrigada, Deus abençoe, estou bem, graças a Deus. Que bom. Valquíria Colo, boa noite, Valquíria. E aí, gente, vocês têm medo de quê? Escreve Vocês aí. não tem medo não? Só a Cris que tem medo de barata? Cara, eu tenho E aí ninguém tem mais medo, hein? não? Eu tenho. Gente, eu tinha muito medo de escuro. Agora eu não tenho mais não. E tinha muito medo de ficar sozinha em casa. Eu tinha medo de apanhar em briga. Apanhei também, mas eu bati algumas vezes. Eu tinha medo de apanhar em briga. Ah, outra coisa, eu tinha muito medo de aranha. Eu tinha Tinha? pavor. Agora eu tenho só medo. Ah, você Mudou. Aracnofobia. Era medo ou fobia? Era fobia. Ora, vamos falar disso aí. Era fobia, era um pavor. Eu não suportava. Hoje eu já consigo ver aquelas aranhas assim que do teto de casa. Essas daí eu já consigo Luzimar, mas eu tenho olhar, já consigo matar. Eu tenho uns medos assim que eu acho que é da sociedade moderna. Né? Medo de faltar dinheiro, medo de não pagar um bom estudo para as crianças. Medo desse tipo, sabe? Medo, esses tipos de medo. Agora, assim, eu nunca tive medo de espírito, não. Na boa. Vixe, eu sempre fui. Vou falar pra você, André, eu já trabalhei num hospital em Cruzeiro do Sul, acho que não tem ninguém de Cruzeiro aí ainda. E era um hospital antigo de madeira. Aí esse hospital fechou, era do meu tio, era funcionário, esse hospital fechou, mas ficou com alguma coisa lá dentro. Aí ele falou assim, ó, eu preciso que alguém durma lá pra ninguém entrar, não roubar alguma coisa. Eu falei, eu durmo lá. Cara, no primeiro dia eu fui de boa, tinha visto um monte de gente morrer lá e tal. Entrei, fui pra um quartinho lá. Eu falei, não tô com medo. Na hora que eu sentei, André, a campainha do hospital fez pá, tinha uma campainha, né? Rapaz do céu. Eu saí do corpo assim umas 5 vezes. E daí, cara, o que é que aconteceu? Eu fiquei com medo, mas não foi medo, foi um susto. Aí eu fui lá na frente, eram 2 cabas chapados. Onde é que fica? Eu quero atender e tal. Eu falei, meu amigo, o hospital mudou. É lá em cima da rua agora. Eu falei, ai meu Deus. Depois voltei e dormi muitos dias lá no hospital de madeira, no escuro. Não, dormi na boa. Eu tenho medo de gente viva. Gente morta. Não tem medo não, bicho, gente, na boa. não, mas eu já fui. Eu já tive mais medo. Dos dois, o André falou. O André diz aqui, ó, medo de ter que depender dos outros. Essa é uma preocupação grande também. É verdade. De muita gente, esse medo da dependência. Talvez seja da dependência econômica. Porque depender um dos outros, isso aí é inevitável. A professora Ira de Assis falou assim, tem medo de chuva, aquela chuva trovão, aquelas coisas, né? Pavor de perereca e de multidão. Gente, meu pai tinha um pavor tão grande de sapo. Meu pai não tinha medo de nada nessa vida. Gente, verdade. ele tinha cada história. Era cada um velho bravo. Ele tinha cada história assim de que matou o bicho, que não sei o quê. Mas aí, se aparecesse um sapo, meu pai se desmontava. Verdade. Eu lembro que o Bruno era pequenininho, ele tinha uns sapos de plástico.
Meu pai arrepiava inteiro de ver os sacos de plástico do Bruno. Verdade. Então era um pavor que ele tinha mesmo. A multidão, professora Ira, é mais uma fobia, né? Pode ser uma síndrome do Eu pânico. tenho um pouco receio de multidão, assim, quando eu me vejo, você olha e você não tem pra onde sair, sabe? Por exemplo, eu tenho medo do seguinte, tá na multidão, se alguém falar assim, olha a faca, ele vai pisar em todo mundo. E muita gente morre de ser pisoteado, né? Ó, a Valquíria diz que tem medo de ficar velha e dar trabalho pros outros. Não, Valquíria, eu tenho medo de não dar trabalho pra esse povo. Eu quero dar trabalho. Gente, eu tenho medo de não ficar velha. Porque só não fica velho quem morre antes. Então eu quero ficar velha. A professora... Aí alguém diz, não precisa ter medo não, você já tá. Você já tá. Você tá tão velho que não tá nem percebendo. Não tá nem se tocando. É dois. Ó, a professora Maria dos Anjos, beijão dos Anjos. Grande beijo, professora Maria dos Anjos, lá de Querência. Ela diz assim, o medo na medida certa nos protege. Exatamente. A velha história da diferença do remédio pro veneno. Exatamente. A dose. Exatamente. Né? Às vezes ele nos aprisiona. Exatamente. Um beijão para Du, a professora Maria dos Anjos, a Valquíria, que já está aqui, já falei, a Ira de Assis, a professora Ira Alvarenga. Beijo, André. Andrezão, Vai comigo. valeu, meu Obrigada. querido. Põe na conta, põe na conta. Maria, abre ali pro tio André, por favor. E solta o Hans. Gente, a Ana Lúcia Marinho, nossa amiga de velhos tempos, ela diz que também tem medo de sapo. Eu falo que não tenho muito medo, mas Cara, cada medo... Uma vez uma perereca me atacou e eu quase morri. A gente, o Zimar não gosta de acampar. E eu falei, não vamos acampar, porque já teve A gente podia fazer uma live das nossas histórias aqui. Teve uma história com o Edmar Belato, lá de Cruzeiro, e a Ana Alice, a gente foi acampar de barraca, deu um... Depois a gente conta. Mas aí eu a convenci, não, nós vamos vai ter uma casa, ar-condicionado, beleza, e tinha mesmo, né? Tinha lá pro outro lado do mato. Primeiro banho da pessoa no banheiro, chuveirinho quente, uma perereca desse tamanho. A Eliana Torres, professora Eliana lá de Cruzeiro, ela disse, quero ter muita ruga e cabelos brancos, boa noite. Isso aí, Eliana. A Eliana Lúcia, minha tia lá do Rio de Janeiro, há muitos anos. Olha, eu tenho 53 anos, eu acho que eu vi a minha tia... Cara, tem quase 50 anos que eu não vejo a minha tia. Ô tia, não tô entregando sua idade não. A tia Eliana diz o seguinte, tenho medo de entrar em elevador sozinha. Medo de perereca. Gente. A tal da perereca traz medo. Perereca é perigosa. A Ira Varenga falou, eu tenho medo de perereca, pavor de cobra e tempestade. Rapaz, a perereca tá ganhando aqui. Mas, gente, o povo tem mais medo de perereca do que de morrer. A Silene Maldaner diz o seguinte... Boa noite, tenho muito medo de cobras e tenho medo de morrer. O medo da morte também. Eu tenho medo da morte também. Porque a gente, na verdade, o que a gente tem medo é do desconhecido. Diga, filha. Participação da Maria Isabel. A jiboia não morde quem não machucar ela. Ó. Pronto. Então, se Eu for... gosto da jiboia porque ela não morde. Pronto, Maria já gosta de jiboia. Cuidado. Gostar. Ai, gente, a Deia diz o seguinte, tenho muito medo de lagarta, perereca, mato-rato, barata, até cobra. Mas esses aí, pra mim, tem cheiro, dente, chifre. A Dani Bonetti tá aqui também. Legal. Que delícia, Dani. São os medos, amiga, né? eu furei o nosso último encontro. Eu dormi o sábado inteiro e eu não lembrei. Desculpa, amiga. Só lembrando, gente, o Ter Sabedoria... Beijão pra minha tia. Cafezinho, gostou? Minha tia Eliana Lúcia. Primeira vez que ela tá vendo a gente aqui, né? Eu mostrei as fotos da família, faz muito tempo que a gente não se vê. O Ter Sabedoria é um programa. Que episódio que nós temos? Uma live, um bate-papo que a gente decidiu fazer nesse momento de pandemia pra gente conversar com os amigos, né? A gente não pode conversar pessoalmente, a gente tá em casa mesmo, paradão em casa. Pouco a gente sai, uma vez ou outra, né? Dá com superaquecimento. Ai, o que será que é? E daí a live, ela não tem o condão, não tem a vontade de discutir profissionalmente essas questões que a gente levanta. Já falamos do medo, né? Já falamos
da raiva, de tanta coisa. E a gente não tem esse condão. Na verdade, é uma troca de informações e de vivências, né? Você vê tanto medo que a gente está vendo aqui, que a gente está falando e conversando, né? É isso, a ideia da live é discutir e trocar essas sabedorias, né? O ter sabedoria é uma brincadeira com a terça-feira e com o ter, para a gente ter a sabedoria. O Lusimar continua superaquecido, não sei por consequência do que. Pois é, gente. Tá dando superaquecimento no celular. Não sei o quê. Enfim. Olha, meu vamos primo seguindo aqui também, o Zequinha Lisboa. Boa noite, Zequinha. Prazer ter você aqui com a gente. E a Dani acabou de me perdoar pela minha furada na nossa sábado de conversas femininas. A Valquíria Colo disse: eu não tenho medo de morrer, e sim de perder alguém. Valquíria, eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre falei isso para Lusimar: olha, Lusimar, não tenho medo de morrer. Por consequência disso, passei uma parte da vida não ligando para um monte de coisa. Tem um amigo meu que outro dia eu falei para ele que ele estava mal acostumado a comer muita besteirinha, ele começou a ficar gordinho. Nada contra ficar gordinho, mas a saúde começou a complicar. Não por conta da gordura, porque tem muita gente gordinha que está com a saúde em cima. Mas no caso dele, estava prejudicando. A alimentação dele desregulada estava prejudicando a saúde. E aí eu pergunto se tem medo de morrer. Ele falou não. Aí é por isso, com essa ideia de não ter medo de morrer, que a gente não se preocupa com muitas coisas. Uma delas é a saúde, ou assim, um perigo e tal. Aí a Lusimar falou assim: mas você já pensou nas outras pessoas que a sua ausência vai fazer falta? Eu falei, não. E aí eu me toquei que era um certo egoísmo não ligar para a minha vida, porque existem pessoas que ligam para a minha vida e vão sofrer muito por conta desse minha falta de medo de morrer. Na verdade, esse é o lado bom do medo que nós vamos ver já já. É esse medo que nos impede de ter esse descuido com a vida. Vamos começar então, né? Então vamos. Bora o que é medo, meu povo? Sempre a gente começa com a definição. Medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Um temor. Consciência do perigo, muito consciência importante. do perigo. Então, tem um perigo, você tem medo porque você está consciente de que tem um perigo pela frente. Seja esse perigo, o medo da morte, o perigo de morrer, o medo de perder alguém, é o perigo de se perder alguém, é esse perigo iminente que suscita o medo. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, de um lado ou do outro, um receio. Deixa eu só avisar aqui que o Leo acaba de chegar. Já estava sentindo tua falta, Leo. Pois é, Leo, você não vem, bicho, a gente fica triste, cara. Fica triste. O William Fracalossi ali acaba de entrar também. Grande abraço, doutor William. Ele diz o seguinte, ó. Grande João e Lusimar, ele é um querido. Boa noite. Li uma passagem de um livro de Mário Sérgio Cortella, que toma a liberdade de compartilhar. Ele entende que a dor e o medo são mecanismos de defesa necessários à sobrevivência humana. Sem medo, seríamos temerários. A coragem nesse contexto não seria falta de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Assim, preocupante seria quando o medo se transforma em pânico ou em uma grande ansiedade, com capacidade de nos paralisar ou de agir. Já podemos encerrar nossa live aqui. Muito obrigada, meu povo. Grande William, é isso aí, bicho. A Silene, parada é essa. A Silene fala o seguinte: exatamente, o medo de morrer é como que os outros ficarão sem você, principalmente os filhos. Ô Silene, eu acho, da ausência, né? Eu acho que o meu medo é o medo da minha falta. Não sei, eu acho que é o medo de não conseguir cuidar dos meus. É isso, de não conseguir cuidar dos meus. Deixar uma coisa segura. É o medo de toda mãe, né, gente? É. Acho que independe da idade, é de deixar os teus. A minha mãe, quando partiu, eu sou a filha caçula. Ela partiu aos 72. Eu tenho 43. Ela pediu escondidinho, quando ela viu que não tinha mais jeito mesmo, ela chamou a minha irmã e pediu para minha irmã cuidar de mim. Gente, já casada, já tinha passado os 40, já tinha meus 2 filhos, e ela ainda estava preocupada comigo. Pediu que quando ela partisse, a minha irmã ficasse cuidando de mim. Você vê que essa coisa de mãe, independe da idade dos filhos, né? Essa preocupação, eu vou faltar, e aí quem cuida da minha caçula?
Verdade. Então é uma coisa... Ó, e ajudando aqui de mãe mesmo. na nossa conversa, é por isso que chama-se ter sabedoria. Porque enquanto vocês vão falando, nós vamos tendo sabedoria. Exatamente. Se Deus ajudar e a gente conseguir passar alguma coisinha, ótimo. Mas somos meros, como é que se diz? Dínamos aqui. A gente, a energia... Gente, é gostoso porque a gente faz essa reunião, né? Onde todo mundo fala. Ó, a Eliana Torre diz o seguinte: o medo, como tudo na vida, tem que ser equilibrado. Ótimo. A ideia é essa. A ideia é bem essa. Ó, a etimologia vem de metos ou metos, que é inquietação, temor, ansiedade. É a mesma coisa. Então, e outra coisa, o medo não é um sentimento, não é uma coisa própria dos homens. Não é uma coisa uma fabricação da sociedade. Não, os animais também têm medo. Então não é uma coisa só da humanidade. Tanto que o William fala ali, e ele tem toda a razão, quando ele fala que está ligado ao instinto de sobrevivência. Não sei se foi isso que ele falou, mas realmente está ligado a essa noção de sobrevivência do ser humano e dos animais também. Chega a ser praticamente instintivo a questão do medo. O homem, veja bem, quando a gente estuda hoje a história da humanidade, o homem das cavernas, ele tinha muito medo das feras. Tinha medo das feras. Sim. E o que ele fez para acabar com o medo? Foi a descoberta do fogo. Era ali quando que ele dominava. Porque com o fogo, quem começou a ter medo? Foi o animal. Começou a ter medo do homem, Isso. né? O Carlos Alberto está aqui, acabou a aula dele, ele falou: tô pegando o bonde andando, nós estamos falando de medo. O meu também acabou de chegar do trampo, por isso que ele falou que estava atrasado. Então, gente, o medo está intimamente associado a esse instinto de sobrevivência. O que acontece? Tem uma situação de medo. Esse medo ativa o cérebro. O cérebro libera substâncias que vão acelerar o coração, vão ativar a musculatura, vão acelerar a tua respiração. Vai dar força. Como mesmo, é realmente para causar em você uma reação de fuga, uma reação de luta. Então você fica em estado de alerta para fugir ou para lutar. Gente, a máquina humana é uma coisa perfeita demais. Outro dia você está falando do quê? A Luzmar estava falando de umas bolinhas de água. O que você falou mesmo ontem? Você disse que o corpo produz aquela bolha para proteger... Não, que era a bolha de água. Que eu falei, como o corpo é perfeito, né? Criou uma bolha d'água, porque eu estava apontando os lápis da Maria e criou uma bolinha. Criou Aquilo uma bolinha. É uma proteção. Eu falei, nossa, gente, como o corpo faz um colchãozinho d'água. Porque tá tendo uma pressão ali naquele ponto, a todo momento, apontando o lápis, aí o corpo faz a bolinha d'água para não machucar, faz uma espuminha, né? Uma proteçãozinha. Eu achei muito legal. E assim isso. Ele vai expulsando o que tem de bactéria. Mas você vê que o Criador é perfeito, né? Olha, nos nossos cursos de oratória, eu gosto sempre de falar, porque aí a gente aproveita e fazer um comercialzinho. Nós vamos voltar agora com os cursos já online, a Luzimar também tá junto. E a gente fala do medo, porque o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Medo de falar em público. E aí a gente fala no curso que as pessoas não devem perder o medo. O que você tem que fazer é dominar o medo. Mostrar quem é dono porque de quem. Ele vai te deixar alerta para muita coisa. É o que você está falando. Exatamente. É o stand-by. Por exemplo, você tem um sono muito leve. Tem. Não tem, pode ter relação com medo, mas é uma relação mais de... Essa relação... De ficar ligado, né? Sabe quando medo de perder a hora. Não, sabe quando foi acontecer comigo essa questão do sono leve, absurdamente leve? Você está dormindo, mas... Desde que o Bruno chegou. Desde que eu me tornei mãe. Ativou o instinto materno. No dia que eu peguei o Bruno nos braços, a primeira noite, era finalzinho de tarde, eu lembro como hoje, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer agora que eu sou mãe? Eu vou dormir, esse menino vai morrer aqui, será que ele vai respirar? Será que não sei? Eu não sabia, gente. Num dia você não é mãe, no outro dia vem a criança de 4 meses nos teus braços. Então, é uma coisa meio assustadora. Então, legal. Desse dia pra frente, a minha vida se transformou. Moleque respirava errado, ela... E até hoje eu sou desse jeito. A Maria vira na cama, o quarto da Maria é um pouco mais próximo do nosso. Se a Maria levanta para fazer um xixi, se a Maria bebe uma água de noite, se a Maria se mexe na cama, eu tô escutando. Eu sou madrugueiro. Se eu pegar uma panela e... Ixi, acabou o sono da pessoa. Então tem que fazer tudo devagarinho, né? Televisão bem baixinha.
e tal, porque incomoda. Eu já sou o contrário, eu morro todo dia. Eu vou dormir... E no outro dia ele ressuscita. Ressuscita. É bem isso. É um negócio... O Leo colabora dizendo o seguinte: vou ser sincero, não tenho medo da falta que vou fazer, pois isso é a sequência da vida. Verdade. Eu tenho medo do pós-morte, pois nunca voltou para dizer como é depois. Ó, Leo, a minha mãe falou antes de ir. Eu não sei se ela estava lá e cá, mas me esclareceu. Ó, Leo, tem um do livro... pós eu não tenho medo, tem um não. filme, tá? Tem um filme muito bom. Pega pra você ver, chama-se 21 gramas. Esse filme é um filme antigo já, mas ele trata do seguinte, do peso da alma. Então, e tem gente estudando isso, procura sobre microtúbulos do cérebro. Tem cientista dizendo que existem microtúbulos no cérebro, onde células, depois que você morre, elas ficam lá. E aí eles dizem que isso é a alma. E esse filme eu não assisti. Me falaram que tem relação... A gente não conseguiu conectar, né? tem relação com o peso da alma. Então, a gente não é só isso. Aí tem gente que fala que é outro plano, enfim. Ninguém voltou mesmo tem uma discussão para outra live. E aí o professor Carlos já falou assim, já estou problematizando. Ele fala de Goethe. Vamos ver. Ele fala assim... aqui foi o William, que já falou do Cortella. Nós estamos ficando chique, cara. Deixa eu ver se vai... Só expert, gente. O professor Carlos falou o seguinte... Depois eu vou continuar aqui, que a gente nem entrou no assunto ainda. O medo não anula a capacidade de se encorajar diante da vida. Dizem que essa frase é de Goethe, do livro Fausto. Nossa. Muito legal. O medo não anula a capacidade de se encorajar diante da vida. Não, e não anula mesmo. É verdade. Não anula. Esse equilíbrio que a Eliana também falou. Se anular, você fica paralisado. Ó, o Bisteca diz o seguinte: eu entendo e respeito quem tem medo da morte. Porém, é a única certeza da vida que temos, é a morte. Por isso que temos esse intervalo da vida até a morte, que temos que aproveitar e nos tornarmos mais humanos. Isso aí. Fazer muito som e tomar uma cervejinha. Ó, então... O Carlos falou, eu acho o contrário. Eu achava o contrário. Achava o contrário. Pessoas mais racionais, diz o professor Carlos, têm mais medos do que as pessoas que pautam a vida nas ações afetivas. Weber traz esse debate. É verdade. Essa questão do emocional. As mais racionais têm mais medo. As racionais, É aquelas que de repente são ateias. Pesam Não, é que pesam demais a consequência de cada coisa. É por isso que talvez tenham mais medo. Então aquele povo mais... Ó, o Leo falou, eu tô lendo o seu livro, mas eu odeio ler. Ó, então, sem o medo, gente, contando que o medo realmente está vinculado a esse instinto de sobrevivência, pensa bem, sem o medo, porque o medo é que dá esse negócio, que eu não sei como é que fala, a gente viveria pouco. Porque assim, o cérebro fica ativo, verdade. Você fica a ponto de ter uma reação de luta ou de fuga. Então, se não fosse isso aí, a gente viveria pouco. Por quê? Você ia atravessar uma rua cheia de carros, numa boa. Você ia pular de uma cachoeira sem pesar nada, você fala, não, eu vou pular, eu não tenho medo. Não ia ter ninguém no mundo. Se morrer, morreu. Aquela coisa, eu não tenho medo. Não tem medo de se machucar, não tem medo de morrer, não tem medo de nada. E nem os animais são assim também, né? Não. Então, o medo, na verdade, é como se fosse essa travinha que nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências de tudo que a gente faz. Então, você vai sopesar ali qual o risco disso, qual a consequência que isso vai me trazer antes de agir. Isso é o medo. Pensei numa frase agora, irmã. Luzimar. Muito prazer, eu sou a Luzimar. A gente se conhece faz pouco tempo. Pensei numa frase agora. O medo equilibra a vida. Bingo! O medo equilibra a vida. Exatamente. Então, tem o medo, ele pode ter duas reações. O medo pode te paralisar. Sabe, gente, às vezes você não fica paralisado diante de uma situação que você tem medo, por exemplo. Eu tenho medo de dirigir. Eu não consigo superar o medo de dirigir. Eu fico paralisada. Aí vai pro pavor já, né? Então, é aquele medo que te paralisa. Você não vê, às vezes não é um pavor, não é uma fobia, mas você não dá o passo adiante.
Depois a gente vai ver algumas coisas para ajudar na superação desses medos. Aham. Às vezes o medo não é para tudo isso, mas ele te paralisa. Não chega a ser uma fobia, uma doença, Entendi. mas você não vence. Talvez por uma atitude mental tua que você não Entendi. vence. Entendeu? E Você é fala, cômodo, "Eu né? É nunca." uma coisa que não te faz falta, por exemplo. É cômodo. Aí você fala assim, eu nunca vou, eu tenho medo de... Perereca, você vai ver perereca quando? Pois é. Não. Tô falando Todo você. dia. Todo dia. Tô falando você. Eu vejo... Não. Gente, Não, mas perereca é um. Como é que chama? É uma é um sapinha. animal. Animal. É Tá anfíbio. bom, gente. É anfíbio, ele é anfíbio ou é réptil? Gente, eu convido você, Joique, a mudar de assunto. Cara, Então, não, é que não, você aí, não ó. vai ver. É uma Tá. coisa que é cômoda, não vai Mas te muitas incomodar. vezes a gente... Toma um café depois dessa perereca. depois dessa perereca, da perereca dele, a gente... Eu não tenho perereca. A Dani fala o seguinte. Olha quem mais aqui, peraí, que tem muito comentário aqui, meu povo. Manda ver, não A esquece Dani não. Bonetti. Meu maior medo antigamente era Cafezinho. perder quem eu mais amava, Ah, até sim. perder minha mãe. Aprendi a lidar com a perda e o próprio medo que me assombrava até então. Hoje eu tenho medo de partir por conta dos meus filhos, pensando em quem cuidará deles. Sempre penso em quem os amará tanto quanto eu. Pensamento a ser superado. Medo a ser superado ainda. E depois ela continua. Sempre ouvi a frase, o medo paralisa. Dani, às vezes o medo paralisa, mas às vezes o medo é esse estado de alerta na tomada de decisões importantes. É muito bom, é aquele. Sabe? É aquela coisa que fala, não, peraí, Cuidado. É o que a gente tem vivido agora, nesse momento de pandemia, com a utilização de máscaras, de ficar em casa, de passar álcool nas mãos, lavar as mãos, tirar o sapato lá fora para não entrar com o sapato sujo dentro de casa, não ficar passeando, andando de bike e não sei o que. Tá. Esse medo pode te fazer... Aí é um misto de medo e de responsabilidade também, né? Mas não deixa de ser um medo que te deixa mais alerta a ponto de você se cuidar. Porque você tem medo de quê? De se contaminar, medo de ser internado, medo de ser entubado, medo de morrer, medo de não ver mais os teus parentes, porque da hora que você vai, ou você volta para casa, ou de lá você já vai embora, não tem nem a condição de se despedir. E aí você se cuida quando você tem medo para você. Agora você tem um misto também de medo e de responsabilidade com os outros, você tem medo de contaminar os teus parentes, você tem medo de contaminar as pessoas que sequer você conhece, você tem medo, não é esse medo paralisante, mas é um medo que te deixa alerta a ponto de tomar algumas atitudes que conservam a vida. Muito então, bom. Esse medo nesse momento... É um medo equilibrado esse É um medo equilibrado, é o medo que te dá responsabilidade sobre tudo que você deve fazer. Verdade. Sabe? Eu vejo muita gente... Por conta da falta de medo, misturado com a irresponsabilidade, nós estamos nesse patamar. Isso. Né? Nós estamos como pária no mundo. A gente não pode ir, o brasileiro não pode viajar, porque lá fora o povo está dizendo assim, olha, lá o problema são as variantes do vírus, né, no caso, né? Então isso é por conta da falta de medo para muita coisa. Isso. Misto com a responsabilidade, né? Misturado com a irresponsabilidade. O meu primo Zequinha fala o seguinte, é isso mesmo. Dizem que o homem tem que ter medo, porque quando o homem perder o medo é complicado. Exatamente, é esse tipo de medo que a gente tem que ter, que a gente não pode perder. Porque quando a pessoa perde o medo, tanto faz para ela. Ela não tem medo de perder ninguém ou medo de que alguém morra, não tem medo de nada. Então isso aí faz com que ela seja responsável com a vida dela e com a vida das outras pessoas. E aí eu fiquei pensando, o que a Bíblia fala sobre o medo? Legal. Sabe por que eu fiquei pensando nisso? Porque durante esse período, desde o início da pandemia, não quero levar um debate religioso, nem de coisa alguma. Eu só vou dar um cliquezinho aqui na tela, gente, porque
O meu negócio tá aparecendo aqui que ele tá superaquecendo. É alguma coisa da internet, eu sei que é isso. Muita gente falando o seguinte, que não ia deixar de ir aos templos, mesmo que aglomerasse, porque a pessoa que ficasse com medo do vírus, ele não tinha fé. A pessoa que achasse, sabe, que, não, tem que fechar, não tem que fechar nada porque você não tem fé. Então, eu sei que agora tá mudando um pouquinho, mas muita gente me achou sem fé, porque a gente se fechou um pouquinho mais dentro de casa, um pouquinho mais não, bastante dentro de casa. Só mercado e banco, e agora nem mercado. Fazendo trabalho praticamente todo remoto, as crianças ir na escola, e eu acho que é só um período e isso vale a pena. Cuidar da gente e cuidar dos outros que eu conheço e que eu não conheço. Mas aí muita gente dizia que é falta de fé. Se você tem medo, não é uma questão de responsabilidade, é falta de fé. Mas aí, na Bíblia a gente vê muito assim, não tenhais medo, né? Mas a Bíblia fala de um medo bom, que é esse medo que a gente deve manter e que deve controlar, que é o medo da prudência, é o medo que traz a prudência. Lá em Mateus, você achou aí, Bruno? João. Mateus, só para descontar que você errou meu nome, aí eu erro o teu também. Mateus 10, 16, segunda parte. Diz assim, É a de baixo. Portanto. Tá. Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Tá. Portanto, essa parte, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Não arriscar a vida à toa, gente. Astuto isso. como a serpente sempre... Astuto como a serpente. Ele fala para não ter medo. Aham. Só que ele fala também, sejam astutos, sejam cuidadosos, sejam prudentes. Tem muita igreja fazendo culto online. Não arrisque a vida à toa. Então, isso é muito importante. Osmar, vem cá. Mas você colocar essa questão da igreja, isso não é um pouco de desafiar a Deus, não? Deus diz para ser prudente. Não, mas eu vou na igreja. Eu vou lá no templo e tal. Não, assim, é isso que eu quero. Eu não quero polemizar, né? Polemizar. Não quero, não é esse o intuito do ter sabedoria de jeito nenhum. Então a gente está falando aqui do medo, e aí eu trouxe essa outra perspectiva, essa outra visão, que é do que diz a Bíblia também, e eu achei importante trazer isso aí, mas não tenho intenção de polemizar nada. Jonas também tinha medo. Só que não é assim, às vezes você olha só assim, não tenhais medo, que Deus vai cuidar. Eu sei, Deus é pai, Deus cuida, Sim. Ele tem que cuidar de mim, gente. Mas você também tem que se cuidar. Só que Ele também diz para você ser astuto. Meu filho, não é para ficar se arriscando. Tenha prudência. Então eu acho que é muito importante a gente levantar isso. Então usar máscara não é falta de fé. Se vacinar também não é falta de fé. Ficar em casa também não é falta de fé. Tá? Eu fiquei um tempo meio constrangida, porque parecia que eu era a pessoa mais sem fé, porque eu não ia, porque eu fiquei em casa. E segundo a Escritura, não adianta fugir de desígnios de Deus, né? Isso, mas sejam prudentes. Já ouviu falar do complexo de Jonas? Tá aqui, ó. O complexo de Jonas refere-se a uma história bíblica onde esse personagem, um profeta, vivia numa cabana. Um dia Deus o chamou para ir a Nínive para falar de suas obras, mas ele se negou, tomando um barco em direção oposta à cidade. Durante a viagem, a embarcação quase afundou, e quando os tripulantes descobriram que o incidente foi provocado pela desobediência de Jonas, o atiraram ao mar. Jonas então foi engolido por um grande peixe. Ele passou 3 dias no seu interior, até que finalmente foi devolvido à praia. Depois disso, aceitou sua missão para falar de Deus. Então tá. Essa prudência, que é esse medo aí que a gente fala sejais astutos como as cobras, então sejam prudentes, tenham cuidado, não arrisquem a vida à toa. Esse é o medo bom, sabe? É o instinto de sobrevivência. Então, não joga toda a responsabilidade sobre a tua própria vida, o cuidado da tua própria vida em Deus. Não faz, assim... É desafiar, eu acho, a Deus, sei lá. Enfim. Ele já avisou, cuida da tua vida.
Ó, a Devido Karina muito. Lima Ah, diz o seguinte: a minha mãe sempre me diz que o medo preserva a vida. Nesse caso de pandemia, vemos bem isso. exatamente. Muito bem, Karina, é isso aí. Exatamente. E aí, gente, tem o medo mal também, que é esse medo paralisante, é esse medo que a... É medo de imposto. Isso, que o medo que a Dani Bonetti falou aqui, eu sempre ouvi que o medo paralisa. É esse medo aí que é o medo mal. Quando Jesus fala o seguinte: coragem, eu venci o mundo, ou seja, não fica parado, meu povo. Eu venci o mundo, então segue. Só que segue que jeito? Segue com prudência. Pastor Cláudio Duarte sempre fala: Jesus não era bobo não, ele era cheio de, Ó, cheio de Roberto- projeto. O pastor Roberto Gonçalves está aqui com a gente também. Tá aí. Ó, tá ali, É o ó. nome de Deus, ele sabe. Aí Então- o Cláudio Duarte sempre fala assim: ó, Jesus tinha programação. Chegava num lugar, ele já via tudinho, tá, ele fazia opa. Então você vê bem, o fato de ter Era coragem. homem e era divino. Exatamente. Então tem esse medo mal paralisante que Jesus ele abomina. Não é esse. Ele fala coragem. Eu venci o mundo. Então, ó, eis que os envio como ovelhas em meio aos lobos. Ou seja, vai ser difícil, meu povo, mas coragem. Mas sejam astutos. Sabe? Então, não vai ser fácil, vai dar medo, mas segue. Mas sejam cuidadosos. Então é muito interessante, a Bíblia também fala disso. Então, a gente já perguntou no início, né? Você tem medo de quê? Aí a gente levantou aí um monte de tipos de medo, Tem né? muita coisa. A Perereca foi campeão A hoje. Perereca hoje dominou a live. A Bruna Silva tá aqui também com a gente, legal. E... Peraí que o meu negócio travou aqui, meu. Travou de novo? Travou, mas é porque veio uma chamada telefônica ali. O povo... Tem que entrar de novo. Não, mas ali continua. Ah, tá, beleza. Então, mas tem outra coisa, tem uma diferença entre esse medo normal, seja ele medo paralisante ou esse medo que nos impulsiona, que nos deixa alerta. Tem a diferença entre esse medo e aquele medo que a gente chama de fobia, Certo. tá? O medo que a gente chama Já de fobia. passa pra fobia. E o que tem de diferença aí? Não tô tratando de forma científica ou como um psicólogo, pitaco. ou eu não tô me metendo na profissão alheia, gente. Até se fosse para eu falar alguma coisa, o assunto seria aqui direito, né? Aliás, hoje o Brasil tá pegando fogo. Tá mesmo, hein? Falando de direito, né? Falando de STF, o Brasil hoje tá pegando fogo. Mas não vou partir para este viés, muito embora... Abel Souza, coragem com medo. O equilíbrio. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem isso, Abel. Foi seco, cirúrgico. Foi certeiro. É. Eu vou... Gente, hoje eu tô... Parece que eu tô... Boa noite, Abel Souza. O Abel, poucos dias começou a participar. Já vi que é um cara entendido. Ô, Luzimar, o medo e fobia, a pesquisa rapidinha aqui. Você vai falar agora ou não? Isso mesmo. já São pode situações distintas que não podem ser confundidas. Isso. O medo é uma emoção, isso aqui é lá do Brasil Escola.ol. O medo é uma emoção importante que nos faz evitar situações que possam nos causar danos. Enquanto a fobia é um medo desproporcional, que pode afetar de forma significativa a vida do indivíduo. É um medo exagerado a fobia. Né? É um medo que passa do ponto, é um medo que você deixa de viver em sociedade. Isso. É um medo que passou da conta, né? E você está falando da questão social, por exemplo, Estados Unidos a gente sempre vê isso aí. Vai dar, a gente vê em filme, né? Vai ter um vulcão, é o fim do mundo. O povo vai no mercado com medo de ficar sem comida e compra tudo. Aí interfere na vida em sociedade porque algumas pessoas podem ficar sem alimento. Às vezes acontece aqui, né? No momento de pandemia. Eu me perdi aqui nos comentários. Alguém comentou alguma coisa ali? É isso mesmo, dizem que o homem... Peraí que eu vou achar aqui o comentário. Que deu uma travada aqui no meu computador. E aí eu não achei. Mas tá bom. O medo, então, o medo, ele é natural e mantém a gente vivo.
essa a função do medo. Não gente. existe uma pessoa que não tem medo. Não tem. Muito difícil, né? Só uma pessoa muito... Não, sei lá. Eu não sei também, né, gente? Pode ser que exista. Não, mas alguma coisinha, Não a sei. pessoa tem medo. Alguma coisinha. Pode Diz que o ser. elefante tem medo do rato, é verdade? Não sei. Aí a fobia, de outra forma, né? Eu sempre falo de outro vértice, mas o Jorginho sempre tira sarro de mim quando eu falo de outro vértice. É algo extremo, desproporcional e exagerado. É a Maria passando com o lanchinho dela aqui. Meu pai é 5 cachorros quentes. Vai pro quinto. É o quinto ali já. Passou. Você vê a 5 tripa da cachorros pessoa, quentes. você não acredita. Mas tudo bem. Essa não tem medo de engordar. Ela não Fobia. engorda mesmo. Então a gente viu a diferença de medo e de fobia. E como é que a gente supera isso tudo, meu povo? Olha, o elefante não tem medo de rato, tá? Olha aí, mentira. Ô, Apesar João, da insistência do boato, dizer que elefantes têm medo de ratos não faz sentido. Elefantes adultos simplesmente não têm predadores na natureza e por isso não são de se assustar com pouca coisa. O único predador do elefante é o homem, né? O elefante pode até se perturbar com algo diferente e reagir atacando o animal ou tentando pisar nele. Isso aqui é da Super Abril, super interessante, é a fonte. Então, qual o objetivo da gente? É buscar superar os medos. Como, hein? Superar esse medo, gente, esse medo paralisante. Porque o outro medo, eu acho que é questão de dominar e a gente precisa manter. Porque ele é instinto de sobrevivência. Se a gente perder, nós vamos sair na rua sem máscara, a gente vai atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro. A gente não vai ter cuidado nenhum nessa vida, nem com a gente, nem com os outros. Então, esse medo aí, que é instinto de sobrevivência, que é o que deixa a gente em alerta, que é o medo natural, que mantém a gente vivo, esse aí permanece. Mas esse outro medo, primeira coisa, aceite esse medo, porque nada que você não aceite, você vai conseguir mudar ou dominar, porque se você acha que ele não existe, você vai dominar o quê? Você vai mudar o quê? Não é verdade? Verdade. Então, aí... o Jorge fala o seguinte, quem tem medo de barata igual a eu? Será que tem mais alguém aí com medo de barata, gente? O Jorge aqui assumiu o medo de barata. Tem um amigo que ele é zen budista e ele é vegano. É vegano? Acho que é vegano. E um dia tinha uma barata no local, ele foi lá, pegou com a mão e soltou da natureza. Ele não mata nem bichinhos assim. É o Hugo Baldo, é uma figura incrível. Um abração pro Hugo. A Valquíria Colo diz assim, tem situações na vida que você tem medo, mas tem que enfrentar com medo mesmo. Valquíria, me lembra muito, eu sempre tenho história com a minha mãe, né? Assim, o que eu aprendi nos últimos 2 anos de vida dela, me trouxe experiência de que uma vida inteira não tinha me dado, né? O que eu cresci nesse período da doença, eu cresci muito. Tenho certeza que ela cresceu muito também. Aí eu tinha que fazer um monte de coisa, inclusive aplicar injeções, tirar sangue, fazer tudo que era de terapia ali com ela. E ela falava, filha, você não tem medo dessas coisas? Eu falava, mãe, eu tenho medo, mas eu vou com medo e tudo. Então era sempre assim, ela falava, filha, você não tem medo? Claro que eu tinha medo. Eu tinha medo de dar errado, eu tinha medo daquelas injeções malucas que aplicava para tentar. Então, eu tinha. Mas eu ia fazer o quê? Tinha que enfrentar, você olha para um lado, olha para o outro. O que tem pela frente é pior, então vale o risco. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então... O Carlos Alberto João diz o seguinte, o medo também pode ser coercitivo ao indivíduo. Como exemplo, podemos citar o fato da atual pandemia. Gente, uma outra coisa que a gente não falou sobre o medo é aquele medo manipulador, né? Isso. Você de coerção, né? Eu lembrei aqui, eu falei, é aquele medo manipulador. Quando você cria uma situação de medo para dominar outra pessoa. Isso aí é bem interessante, né? A gente vê na história, né? Você lembrar... não tá abordando essa vertente aí. Se lembrar da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas antigamente, depois da Revolução Bolchevique, 1917, finalzinho da Primeira Guerra, vem Stalin, Lenin, depois eles brigam entre eles, um mata o outro, enfim.
O Estado russo, né, naquele tempo soviético, ele provocava muito medo nas pessoas, né? E um livro ultra interessante, que é um retrato desse mundo socialista, que eu não considero socialista, era uma ditadura mesmo, é 1984, do George Orwell. Tem um filme também, chama-se 1984, e daí um camarada capitalista, para ganhar muito dinheiro, inventou o Big Brother. O Big Brother é uma figura desse livro do George Orwell, que é o grande irmão. E daí o cara inventou, porque no livro tem um negocinho chamado teletela. O Estado, né, o governo, ele fiscalizava todo mundo. E aí, para falar do medo, o que esse Estado fictício fazia? Ele criava guerras, e ele criava situações, ele criava crises, para que o medo deixasse o cidadão sempre à mercê do poder desse Estado. O Estado é meu grande irmão, é o meu senhor, porque ele me protege daquilo tudo que era ficção, que era o medo, né? Gente, mas isso aí, ninguém está dizendo que o vírus foi criado Não. em laboratório por ninguém. Eu já esclareço, João, porque tem muitas interpretações sobre tudo que você fala, tá? Não existe comprovação disso. É uma teoria que eu acho muito sensata até. Mas só que não dá, né? Você tem que ter pelo menos, arriscar que foi assim. Então, assim, eu não quero nem levantar esse tipo de comentário. Aí o Carlos fala isso mesmo. O medo já serviu como instrumento de dominação na história. Leite com manga é o quê? Isso também. Leite com manga faz mal. Porque o escravo comia manga que tinha à disposição. Então não toma leite, não. É que ele vinha as frutas, né? Não. Na verdade, assim, o leite era o que eles davam. Por exemplo, tirava o leite da vaca, dava uma sobradinha, eles iam lá e comiam. Aí o dono de engenho falou, vocês podem comer manga. Leite não pode, porque a manga com leite vai matar. Mata. Ixi, por aí tem muita coisa. Tem muita mentira inventada para fazer medo. Né? Outra coisa, primeiro é aceitar os teus medos, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita, tá? Então, reconheça quais são os teus medos, reconheça-os. Isso é muito interessante. Isso que eu sempre falo, você precisa reconhecer primeiro, para depois combater, se for o caso de um medo que te paralisa. Por exemplo, eu não admito que tenho medo de dirigir. Eu nunca vou vencer, porque eu nunca admito. Mas, de fato, eu não dirijo. Eu preciso primeiro me conscientizar de que eu tenho medo, para depois eu conseguir controlar. E de que você tem as condições para dirigir. Isso, a primeira coisa, eu preciso entender esse medo. Tudo a gente precisa acolher, sabe? Então, eu preciso entender esse medo. Ontem eu descobri o medo da infância, que eu não sabia. Conversando com a minha mãe, ela falou, não, mas você caiu de uma beliche. Eu falei, rapaz, eu tenho medo de dormir em beliche. Mas porque quando criança eu caí. Aí eu falei pra minha mãe, descobri porque eu sou meio pancada. Ela falou, não, você nem acordou. Eu falei, tá vendo? O cara caiu de 2 metros de altura. Enfim, deixa eu contribuir com uma coisa aqui, Lismar. Abel Souza. Eu te interrompi, você estava discorrendo no final? Não estava mais não. O Abel Souza diz o seguinte, sem os sentimentos de dor e do medo, a vida não duraria. Isso que a gente comentou. É o caso da doença analgesia congênita. Você estava falando hoje, né? A gente comentou bem no comecinho da live. Para aqueles que não sentem dor, e a vida é breve, né? Bem como a doença de Urbach-Wiet. Os indivíduos portadores dessa doença estranhamente não sentem medo de nada, pois a parte do seu cérebro que comanda a sensação de medo e perigo encontra-se desligada, o que também encurta a vida. Que coisa, né? Você vê, é cerebral. Então, tem gente com defeito nesse sentido. Tem. Mas a maioria tem muita coisa hoje em dia que é irresponsabilidade. Tem muita irresponsabilidade, né? Que talvez seja esse medo que a pessoa não tem medo de pegar o corona? Tem muita... Às vezes não tem medo. Às vezes não tem, isso que eu falo, é um medo junto com a irresponsabilidade. Mas na hora que entubar, aí o cara vai dizer, agora eu tô com medo. Não tem mais. Tá, então a aceitação desse medo é muito importante para que você consiga alterar. Isso aí, gente, é só se ele estiver te incomodando. Porque se você tá bem com esse medo, né? Então, outra coisa que ajuda muito é escrever sobre os teus medos. Cara, interessante, outro dia eu vi uma psicóloga
falando, sobretudo nas situações de divórcio, de como superar o divórcio. Porque muita gente vive o luto da separação, o luto do divórcio. Coisa nova, né? Pra quem nunca E viveu. isso, essa coisa de escrever sobre os teus medos, que é agora no caso do medo, também é indicado na hora de você escrever o que te deixa o que te deixou infeliz nesse casamento. Como é que a pessoa escreveria? Dá um exemplo bem Num prático. diário. Eu... Como se fosse um diário, sabe? Olha, Hoje eu acordei com não, medo. eu tenho medo. Você botar no papel é muito importante, além de você verbaliza, você visualiza. É meio catártico isso aí. né? Não Exatamente, catarse. exatamente. Vomitar. Exatamente, porque você precisa ter alguma coisa ali. Então eu pus pra fora, eu escrevi. Quando você escreve, você é como se você vomitasse aquele medo. Entendi. Ajuda muito. Falando pra alguém, né? Inclusive, e outra coisa também. Seria a Associação Livre Escrita. A Associação Livre é a descoberta de Freud em relação à psicanálise. E foi por um acaso, tá? Uma paciente dele falou assim: doutor, deixa eu falar. Deixa eu falar. Isso. Aí ele, nossa, acho que deu um estalo. A cura acontecia E a Associação Livre é isso, abandonou a hipnose e tal. Não, fala aí, fala. E o Ajuda médico. muito. O Jorge fala que quando você tem medo, você está protegido. Se for esse medo, Jorge, desse medo de estado de alerta, nesse sentido. Se for um medo paralisante, você vai ficar morto na vida sem ir para lugar nenhum. Né? Não evolui, não faz mais nada porque tem medo. Falando desse medo, então cultive pensamentos positivos. Verdade. Evita aquela coisa, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou vencer, eu não consigo estudar, eu não consigo. Pro cérebro. A todo momento. Então, primeiro acredite, pense, verbalize essa positividade. Então, isso é muito importante. Gente, pensamento é coisa quântica. Você não fala que Poderoso, Deus fez o mundo com a palavra. A palavra tem esse poder de materialização. E o pensamento também, principalmente pensamento unido a sentimento. Então, pense coisas boas, pense coisas para cima. No início era o que então, Luzimar? O que é que diz a Bíblia? No início era o caos? O nada? Era o verbo. Ah, sim. Não sabia o que você queria dizer. Estou falando da Bíblia. Isso. Aí, cultive pensamentos positivos, evita essa coisa de eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo, eu não vou porque eu tenho medo, eu não vou falar em público porque eu tenho medo. Você foi convidado para falar para um grupo de pessoas, puxa vida, se você foi convidado é porque você tem algo importante, aí você fala eu não vou porque eu não consigo. Você quer fazer uma faculdade nova ou quer iniciar uma faculdade, não vou porque eu não consigo, porque eu não tenho capacidade. Então, pensamento para cima, positividade. O Carlos diz, Freud levanta o fato do medo de si próprio, provocado por um grau elevado da histeria, algo assim. É que, na verdade, a histeria, a gente tem que colocar num contexto histórico, né? No tempo de quando Freud começou a estudar, se falava, para você ter uma ideia, do trauma. O que era o trauma na época do Freud? Sabe o que era trauma? Era quebrar a cabeça, quebrar um braço, não existia trauma. Fulano é traumatizado. O nome até hoje, né? Tem aí a seção dos traumas. É lá na ortopedia. Mas hoje também se usa o traumático, um efeito traumático. Então, naquele tempo, isso era histeria, as pessoas histéricas, né? Então, o medo de si próprio é um negócio mais complexo, né? Que a gente tem que estudar um pouquinho, mas o medo de si próprio daria uma live só falando desse medo interno, né? Mas tem alguma relaçãozinha em relação à histeria. A histeria, na verdade, poderia ser uma consequência desse medo, mas aí vai se embolar tanto. O que é interessante, Carlos, lembrar de Freud, e aí um comparativo com o medo seria a questão do mapa psíquico, né? Seria o id, o ego e o superego. Digamos que o id seria aquela caverna, aquela coisa antiga, mas que seus desejos estão ali. O superego seria aquela coisa mais atual, e o ego fica no meio dos dois só falando, id, não faz isso, superego, dá uma maneirada aqui.
Aí, nesse caso, um comparativo com o medo seria a questão da censura. Por exemplo, as pessoas não andam peladas hoje porque elas têm na consciência que ninguém pode andar pelado porque isso é um mal para a sociedade. Aí, essa vontade de andar pelado pode ser do id. E o fato de querer andar pelado pode ser do superego. E o fato de não andar pelado é do ego, que segura os dois e fala, peraí, nós estamos na sociedade e é normal andar vestido. Mais ou menos aí. Comparação com medo é isso, o equilíbrio, né? E o que ele comenta? É bem complexo mesmo, ele comenta. É bem complexo. Aí, voltando lá nas formas de superação dos medos. Além de aceitar, de escrever sobre eles, de cultivar pensamentos positivos, ressaltar as tuas vitórias é muito importante. Para si, né, amor? Você fala. Isso, ressaltar as tuas próprias vitórias. Lembra no curso de oratória? Eu sou capaz, escrever, Isso, né? Eu sou inteligente, nesse, dizer para você todo dia. Isso, nesse caso aí, ressaltar as tuas vitórias e não as tuas derrotas. Não é que você não vai enxergar os teus problemas. Enxergar os problemas a gente já viu ali antes. Você tem que enxergar quais são os teus medos. Agora, verifique também que você não é só feito de derrota e de medo. Você é feito de grandes vitórias. Então, observe quais são essas suas vitórias também. Observe isso. Então, Legal. Hoje a gente vivendo nesse tempo de pandemia, a gente está muito assim, nossa, tá difícil mesmo, hein? Pandemia é brabo, tá feia a coisa. Gente, mas e o que tem, assim, tenta enxergar também algo positivo. Eu sei que é difícil quando tem milhares e milhares de pessoas morrendo todo dia. E essas pessoas pararam de ser números. E agora elas têm nome. E agora elas estão perto da gente. Né? Até uma época era, isso aí não existe. Isso é invenção. Você conhece alguém que morreu? Eu não conheço. Tinha gente que falava assim pra mim. Eu não conheço ninguém que morreu. Alguém que é conhecido? Não. Verdade. Agora essas pessoas já têm nome. Todo já dia, tem endereço. amigos, Então, tá ficando difícil. Olha, então, e o Carlos falou assim, pera que eu vou pegar minha panela. Eu acho que ele vai fazer algum prato agora. Ele vai pegar a panela dele, deve ser por causa da hora. O Leo diz o seguinte, vamos falar sobre depressão. Olha, Leo, eu acho Leo. legal. Muito bom. É desafiador, porque é um tema muito técnico, né? Mas também é muito da nossa vida, né? Gente, o que tem de gente depressiva, quem nunca ficou depressivo? E para ajudar a superar também, porque é esse o intuito. Você vê que em toda live a gente traz um problema, mas a gente busca pelo menos indicativos de uma solução. Verdade. Né? A gente só não traz o problema e joga o problema e volta para casa sem pelo menos um indicativo de estender a mão. Porque você estende a mão daí, a gente estende a mão daqui e a gente se ajuda. E são 20 horas e 32 minutos. Isso. Outra coisa, converse a respeito, não fique calado. Então, converse a respeito dos teus medos, com quem está do teu lado, com quem está aí perto, com quem pode te ajudar. Outra coisa que ajuda muito, gente, é a meditação. Eu não dava muita bola para esse negócio de meditação, não. Eu achava que era frescura, mas não é. Você prestar atenção na tua respiração, você tem seja um minuto, gente, para você. Na internet tá cheio de meditação guiada, você vai lá legal, no YouTube, muito legal. Coloca meditação guiada para dormir, para saúde, muito legal. São palavras que você vai repetindo, você vai fazendo aquilo e é maravilhoso. Então a meditação ajuda muito a vencer os medos. Verdade. E por fim, procure, se o medo estiver te impedindo demais, busque ajuda. Profissional. As terapias ajudam muito. Ajuda de um médico é muito importante também, se for o caso. Pode ser um profissional de terapia, como um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Holísticas. Tem caso que você precisa de medicamento. As terapias holísticas ajudam muito. A cromoterapia é maravilhosa, muito que é a legal. utilização das cores. A cor tem uma influência muito grande no nosso comportamento e ajuda muito a vencer os medos, a vencer inclusive a depressão. É um tratamento auxiliar. As cores, né? Não é à toa que os cromoterapia. grandes produtos que influenciam a nossa vida, eles têm cores. Qual é a cor da Coca-Cola? Aqui em casa a gente tem aplicado bastante a cromoterapia como Muito tratamento. Os florais ajudam muito também. Verdade, comprovado. E comprovadamente, principalmente nessa Impressionante. questão dos medos e Impressionante. pavor, os florais de Bach ajudam muito. Impressionante.
E por aí vai. Tem muitas terapias holísticas aí. Logo, logo eu pego meu diplominha de terapeuta Legal, holística e aí já posso começar a E ano que vem eu tô na psicanálise. É isso Uau! Aí eu vou Gente, fazer live. é isso. Legal. Um beijo enorme para todo Beijão, mundo. meu povo. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora, que ficou com a gente, que deu opinião e que enriqueceu essa live. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Isso é muito importante, gente. Não tenha medo Não de ser feliz. tenha medo. Tenha prudência. Vamos de Belchior? Vamos de Belchior. Alô, meu povo. Beijão. Até terça. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Tua mão. Dê sua mão. Foi jogada do cara, não foi não? Eu acho que foi. Dê a sua mão. Ele falou assim, acho que eu vou... Tchau, gente. Falou, meu povo. Desliga lá, João. Desligar. Você se arriba.